Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o programa Decimais Educação, uma parceria do Curso Positivo Ponta Grossa, do Colégio Positivo e do Diário dos Campos, levando a todos esse tema tão importante, educação a todos. Nosso tema de hoje é essa passagem da segunda série para o terceirão. Nosso convidado de hoje, professor e diretor do Curso Positivo Ponta Grossa, o professor Marcelo Assad. Primeiramente, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui, professor. Olá, Jackson. Grato aí pelo convite, viu? Tá certo. E primeiramente, professor, o que é o terceirão e qual a importância de um terceirão hoje na vida dos alunos? Veja, Jackson, o pessoal quando vai até lá o curso conversar com a gente, eles normalmente fazem essa pergunta, né? O porquê do terceirão. E eu costumo, né, de maneira assim, brincalhona, de dizer assim, né, que terceirão é um terceiro, como o próprio nome está dizendo, um terceiro grande. Por que um terceiro grande? Porque mais ou menos, aproximadamente 70% da matéria que o aluno vai estudar durante seu terceirão serão revisões de tudo que ele trabalhou até a segunda série, né? Desde lá ensino fundamental, o próprio ensino médio, primeira e segunda série. E o outro 30% é justamente a matéria que seria do terceiro regular, né? Então, nada mais é do que no popular, né? O terceirão é o terceiro regular mais o cursinho, né? Tanto é que o aluno que vai fazer o PSS 3, o que ele é cobrado no PSS 3 dentro do seu terceirão? Apenas o 30%. Já no vestibular é o total lá, né? E por que essa importância do terceirão para o aluno? Veja, Jackson, o aluno, quando ele vai até o terceirão, ele já sabe que é o último ano dele como estudante regular, né? Estudante de ensino médio. Então ele já chega mais focado. Muitas vezes ele tem o exemplo de casa, onde o irmão mais velho já passou, o primo já passou, então ele chega mais maduro, entre aspas, né? Já chega com a parte técnica fundamentada também. Tanto é que até a maneira de a gente trabalhar com o aluno no terceiro é completamente diferente do colégio, né? O colégio tem que ser como é, né? E o terceirão ele tem que ser mais aberto, deixar o aluno caminhar mais sozinho, até porque o ano seguinte ele vai fazer uma faculdade, né? Agora, você falou da maneira com que a escola vê esse aluno no terceirão, mas o aluno também ele se vê diferente, ele se sente diferente quando ele entra do terceirão? Ah, certamente, Jacques. Até o fato, né, dele sair da escola normal, lá até o primeiro ano, segundo ano, ele troca de estrutura física, ele vai para um outro espaço, ele já se sente mais importante, a própria escola trabalha ele de uma maneira mais independente, né? Como independente, o aluno ele caminha mais sozinho, ao contrário do colégio, né? Lógico, a gente vai fazer a supervisão, você mesmo sabe disso, né? A gente supervisiona, vê nota de simulado, nota de prova, vai acompanhando ele, mas ele já começa a caminhar pelas próprias pernas. Agora você falou da questão de prova. A gente diz que o terceirão é terceirão e cursinho ao mesmo tempo. Ele precisa fazer prova também, né? Normal, tudo normal, ele vai ter prova normal, vai ter chamada normal, funciona como um ensino regular normal, né? A diferença é que a gente vai falar mais em competitividade para ele, até porque ele já está mais apto a receber esse tipo de informação. Vai ser mais uma competitividade que a gente vai trabalhar com eles do que se preocupar, logicamente, com a prova do terceirão. A prova ali é mais para cumprir o término do ensino médio. Tá certo. E quando você fala assim da maneira com que ele está maduro, o terceirão é mais puxado, é mais difícil, o ritmo de estudo do aluno ele vai ser diferente? Completamente, né, Jackson? No sentido assim que, como ele vai revisar praticamente tudo que ele estudou até a segunda série e mais aquilo que seria do terceiro regular, é mais puxado mesmo, né? O próprio aluno já chega sabendo que vai ser mais puxado. Até porque o amigo já fez, como eu já disse, né? Às vezes o irmão também já fez, um parente fez. Então a cobrança é um pouco diferente. Então ele chega com essa informação e ele acaba, né, estudando também diferente. É lógico que durante o terceirão nós fazemos reuniões com os alunos, a gente faz orientação de estudos. Até porque aquele nosso papo de sempre lá com os alunos, Jackson. Não adianta você entrar a 200 por hora. Legal entrar a 200 por hora no seu terceirão, mas dali um mês você tem que estar a 250. Então a orientação é, começa devagar e vai acelerando lentamente. Por quê? Porque não está habituado a ter uma carga tão grande de aulas
como é justamente em comparação ao primeiro e ao segundo ano. Agora, nós temos alguns alunos já da primeira e da segunda série do ensino médio que já têm um ritmo de estudo, estudam de manhã, estudam à tarde, já tem essa prática. Esse aluno que não tem essa prática, no terceirão vai ter que ganhar essa prática e esse ritmo de estudo. Jackson, a gente diz assim que ele vai conquistar. Né? Ele vai conquistar porque vai ver o colega ao lado tendo aquele ritmo diferente, as orientações que nós vamos fazendo com eles, o acompanhamento que a gente vai fazendo, isso ele vai conquistando aos poucos. Por isso que eu bato de novo na mesma tecla, né? Começa devagar e aí com o tempo vai acelerando aí mais a carga de estudos. Agora, em relação, né, professor, aí veio a pandemia, nós tivemos aulas online, né, toda a tecnologia que acabou aí entrando na vida dos alunos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Acreditamos e torcemos para que essa tecnologia, ou melhor, para que a pandemia vá embora, mas o que essa tecnologia deixou de legado hoje para a sala de aula, para o terceirão, para o preparo para o aluno? Jackson, mesmo antes da pandemia, nós já estávamos com a tecnologia ao nosso lado, né? Inclusive aquela parte do nosso material regular, ter todos os exercícios resolvidos no formato de vídeo. Né? Então, fiquei com dúvida no exercício da aula 1, exercício 10, em matemática. Eu vou lá no aplicativo, clico lá e aí vem a resolução no formato de vídeo. Isso já foi um ganho antes da pandemia. Também os nossos simulados, também o simulado ele é resolvido, cada uma das questões resolvido no formato de vídeo. Isso já era antes da pandemia. Com a pandemia, o que foi feito? Foi ganho algumas coisas a mais, né? Um dos exemplos aí é a questão da aula gravada, né? O aluno hoje, ele vai para o ano que vem, ele vai poder ter a aula gravada para reassistir no contraturno. Como assim? Ele vai assistir a aula normal de manhã, presencialmente, e vai ficar no aplicativo a aula gravada. Porque às vezes uma aula de física, que o aluno está com uma dúvida. Ficou com dúvida na aula de física, puxa, não lembro o que o professor falou. Vai lá, reassiste essa aula e retoma os seus estudos. Então isso é um legado que vai ficar com toda certeza. Agora, Marcelo, então você falou que o aluno tem então o exercício resolvido, né, da apostila, mas isso significa que ele também tem assistência. Caso a dúvida persista, tem assistência com o professor. Jackson, nada substitui aquele bate-papo com o professor. E as assistências continuarão, como sempre foram, presencialmente. Só que o aluno, muitas vezes, na sua casa, no seu minuto de silêncio lá estudando, longe do seu professor, o que ele faz? Ele recorre daí aos exercícios resolvidos. Mas nada também que impeça, até uma orientação aí, marca que ficou com dúvida para conversar com o professor na sequência. Bom, você falou dos simulados, né? O terceirão é esse preparo para os vestibulares, é o preparo para o Enem. E como é que esse aluno, ele faz vários simulados durante o terceirão também? Sim, Jackson, ele vai fazendo, né, nos modelos especialmente da nossa região, né, o federal, no caso do terceirão, o PSS e também o modelo EPG. E aí, Jackson, assim, um treinamento, né? Como é que a gente fica bom no basquete, por exemplo? É só olhar a bola, olhar para o cesto? Não, você tem que pegar a bola, bater a bola no chão, lançar no cesto. A mesma coisa é o aluno para o seu vestibular. Os simulados serão os treinamentos que ele irá fazer justamente para o dia da prova. Exemplo, quanto tempo que eu tenho que resolver cada uma das questões, né? Qual é a estratégia que eu vou tomar lá no dia da minha prova? Vou começar pela questão número 1, vou começar pelas questões que eu tenho mais segurança, pela matéria que eu tenho mais segurança, vou começar com as matérias que eu tenho mais dificuldade, enfim. E isso ele vai aprimorando, né, essa logística de resolução da sua prova ao longo dos simulados. Então, os simulados é um preparatório fundamental para o aluno no seu terceirão. Agora, sobre orientações de estudo, tem aluno ainda que ele tem uma dificuldade de como aprender a aprender. Isso tem toda uma orientação também para esse aluno do terceirão? Veja, toda escola ela tem um lema que é assim, aula dada é aula estudada. Então, se o aluno tem uma aula, já subentende-se que ele tenha que estudar aquela aula. Agora, como é que vai estudar? Quanto que ele tem que estudar? Essas orientações serão feitas ao longo do ano, não é só no começo do ano, não. Ao longo do ano, essas orientações serão feitas.
Por quê? Porque muitas vezes o aluno acaba se preocupando com a quantidade de estudo e não pela sua qualidade. E aí não, aí você tem que realmente orientar o aluno que o que vale é a qualidade e não a quantidade. Tá? Interessante, né? Dormir bem, sempre se prepara. Às vezes o aluno quer estudar tanto e acaba esquecendo. Jackson, você veja, né, a questão assim, o aluno às vezes ele escuta que tem que estudar 8 horas por dia, tem que estudar 9 horas por dia. Mas escuta, a gente tem que ir até um certo limite, a gente tem que se alimentar bem, tem que dormir bem. Por quê? Porque no outro dia vai ter uma outra carga de mais aulas pelo turno que ele está fazendo, daí mais aulas no contraturno. Então tem que ir realmente devagar e sempre escutar, ouvir seus professores. Agora, Marcelo, muitos alunos chegam no terceirão também, né, com uma dúvida em relação aos vestibulares, em relação a que carreira seguir, que curso ele pretende fazer. O terceirão ele também tem uma orientação sobre a vocação futura dele? Tem, Jackson, né? A gente sempre vai orientando ele e dentro do possível nós temos o nosso psicólogo lá em Curitiba, o professor Carraro. Esse ano de 2021 ele veio, fez um trabalho aqui com a gente, né? A ideia é trazê-lo novamente o ano que vem para justamente ajudar os alunos nessa relação aí o que eu realmente quero fazer na minha faculdade. Agora, Marcelo, o terceirão do positivo dispensa comentário, a gente vê isso exatamente pelos resultados, pelos últimos resultados, exatamente em vestibulares, do Enem. Eu queria que você comentasse, né, qual que é, não necessariamente o segredo, mas enfim, não, segredo. Tudo isso que levou aí esses resultados do terceirão do positivo. Veja, Jackson, nós temos duas modalidades de terceirão lá no curso Positivo Ponta Grossa. Nós temos tanto o terceirão matutino, quanto o terceirão vespertino, né? A diferença é que um vai assistir a aula regular pela manhã e o outro vai assistir a aula regular à tarde, mas professor são os mesmos, o material é o mesmo. O que o pessoal da manhã tem no período da tarde, o pessoal da tarde terá no período da manhã. Então, é praticamente a mesma coisa. E ambos os terceirões, eles nos trazem, né, ótimas aprovações. Mas e por que ótimas aprovações? Porque o aluno ele acredita no trabalho da escola. E eu sempre costumo falar para as famílias que vão até lá conversar com a gente. A escola vai fazer de tudo para o sucesso do aluno, porque é o sucesso do aluno que traz o sucesso para a escola, né? Então, não vou dizer que seja segredo, Jackson, mas é a motivação juntamente com os alunos, é estar ao lado do aluno, é a pegada diferente que o aluno do terceirão tem, né? Veja agora o vestibular da Federal do Paraná, que aconteceu agora em julho. Tem aquele concurso lá para o CFO, que é o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar. Nós passamos 12 para a próxima fase. Dos 12, 3 foram do terceirão, né? Então o segredo está em o aluno acreditar no trabalho da escola e seguir rigorosamente as orientações da escola. Tá? Agora, você falou do CFO, há um preparo para todos os vestibulares, não só para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, para a Federal, para outros vestibulares, para o Enem e também para o PSS. Sim, Jackson, a matéria ela é dada como um todo. Né? Ela é dada como um todo. Aí o aluno ele vai direcionando o seu estudo para as instituições nas quais ele vai fazer vestibular. E qual a melhor maneira que a gente orienta os alunos a fazer isso? Eu vou fazer vestibular na UEPG. Tá. Então começa a conhecer mais a prova da UEPG, o estilo de questões, o que cai mais, o que cai menos. Afinal de contas, você vai prestar vestibular naquela instituição. Então você tem que conhecer o que ela cobra, como é que é o estilo da prova. Vou fazer vestibular na Federal. A mesma coisa, mas lembrando que a matéria é dada como um todo e o aluno sai rigorosamente preparado para fazer qualquer vestibular no Brasil. E mais para o final do ano a gente tem aquele preparatório para o PSS 3, né? Os alunos já vêm de outras escolas ou mesmo da nossa, já com a nota do primeiro ano, com a nota do segundo, e quando chega no terceiro, é o ano dele decidir o curso que ele quer, né, no momento da inscrição do PSS, e lá na escola a gente faz sim esse preparatório também. Conversamos aqui com o professor Marcelo Assad, professor e diretor do curso Positivo, e quando a gente fala do curso, né, o preparatório para o vestibular e o terceirão,
Gostaria de deixar aqui para as suas considerações finais e até convidar, né, quem tiver interesse em conhecer aí o terceirão e o curso Positivo Ponta Grossa. Isso, Jackson, grato aí pelo espaço e a oportunidade de vir aí falar um pouquinho do terceirão positivo e convidar todos, né, para sem compromisso, vai lá na escola, conhecer a nossa proposta pedagógica, conhecer a nossa estrutura, conhecer a nossa equipe de professores, né? Fica aí então o convite, tá bom? Valeu, obrigado. Conversamos aí com o professor Marcelo Assad, professor, diretor do curso Positivo Ponta Grossa, falando dessa importante fase na vida dos alunos que é o terceirão. Nós encerramos nosso programa por aqui, desejando a todos aí, né, uma ótima semana e até a próxima edição do nosso DC Mais Educação. Um abraço.